E aí, meu pessoal, como é que tá? Fundo preto aí é porque, né, o que eu vou falar agora é uma incógnita. Estou aqui de óculos escuros, simbolizando a nossa pouca visão, né? Enxergamos tudo com óculos escuros. E eu quero falar de dois personagens muito importantes para nós do caminho da iniciação: Samael Aon-Weor e Aquibel, Vitor Manuel Gomes e José Henrique de Souza, ou Henrique José de Souza, tanto faz. Um, né, muito conservador, né, o Henrique, e o outro muito, vamos dizer, para não ofender, falador bastante, né, falava tudo. Um era do signo de Peixes, né, boca cheia d'água, né, tinha todo um mar, nadava pelos mares, e dizia: vá lá, né, vá atrás. Era enfático entre nós, né, estudantes e instrutores. A gente é mais estudante do que instrutor, sempre, né, seremos. Que era essencial a didática, a teoria se tornar pragmática, empírica, né? Só que é o seguinte, o Samael dizia que a humanidade não tinha jeito por enquanto, né? O professor José Henrique de Souza, por outro lado, ele dizia que toda a humanidade é bom, bem e bela, mas ao mesmo tempo restringia o conhecimento, achando que havia alguns despreparados. O Samael achava todos despreparados e abriu o jogo. O professor, né, restringia, mas dizia que todos são bem, bom e belo, mas ao mesmo tempo... Espera aí que vai passar a moto. Alta cilindrada, 250. Então é o seguinte, o professor via todo mundo bem, com bons olhos, né, sem culpabilidade, inocência, como crianças mesmo, né? Apesar que eu acho que criança, onde eu estava observando uma criança, a criança é muito abstrata. A gente deveria ser aquilo, é sorriso real, sincero, né? Ele toca nas coisas, parece que ele sente a energia. É como o cego, né? Mas não o cego consciencial, é cego despido de conceitos, né? Então é o seguinte, um falava tudo e achava que a humanidade é que sujou o inferno, né? Desculpa que eu estou olhando para trás, que ver passar carro aqui, é Natal. Tanto que Samael disse que até as infradimensões, antes da chegada do humano assim, ó, zero, não chegou ainda, chegou, né? Os infernos eram limpos, apenas regiões inferiores em frequência atômica. Já o professor diz que o cone da lua, né, que vai os medalhão para lá, né, tem aquela história do Steiner. Então é o seguinte, vamos dizer que eu tive um encontro com Hitler, né, eu tenho um livro, inclusive, mas eu não fui lá redimir Hitler, não fui lá resgatar Hitler. Mas se eu contasse para você essa história, vocês acreditariam? Assinariam embaixo? Então é gente, por isso que eu estou usando óculos escuros, também pelo sol. O gaúcho não aguenta muito o calor, né? Nós estamos mais acostumados com mais épocas frias. Então que sejamos pessoas frias, né? Olha que lindo esse lugar, os campos, meu pampa, mi pampa, né? Então é o seguinte, os dois tinham diferenças notáveis, mas o conhecimento era o mesmo. Ambos beberam da teosofia, que bebeu do Gupta Vidya, que bebeu do Dotin, né? Que bebeu do livro dos mortos egípcio, o livro dos mortos, né, tibetano, e assim vai. Então é o seguinte, outra figueira, gente, ó, karma. Ajuste de karma, não karma. Não vamos podar figueira aí achando que vocês vão... que os veneninhos de você vai aparecer, que não é bem assim, vai aparecer igual. Só que ela dá uma abreviada.
Então é o seguinte, gente. Olha que lindo. Chorão, né? Chorão não. Aquele cipó, né? E o Gravataí é logo ali. Então é o seguinte. Aí vem Samael e a dona Arnolda, né? Mulher muito de coração bielo. E desenvolvem técnicas para casais de tantrismo aos cuidados gnósticos, né? Eles dizem na dissertação deles que não há subida de Kundalini sem, no caso, com a reprovação do sexo. Aí vem JHS e a dona Helena no Brasil e começa a reprimir o sexo. Olha só as diferenças, olha o paradoxo. Dicotomia entre os dois conhecimentos. São ordens irmãs, sim. Gnose, eubiose, né? Quase um nome rima, né? Só que a gente não sabe para que lado, que direção a gente toma, né? Na hora da compreensão. Qual escola seguir, né? Dona Helena mandava costurar bolso de... né? Já contei essa história, isso aí o saudoso irmão Renê já contou um pouco. Eu, Belta, não gosta muito de falar essas coisas. A gente não gosta muito de falar da gente. A gente gosta de falar dos outros. Com aquela ordem, né? Com aquele outro, né? Eu não tenho problemas em revelar minhas confusões, né? Meus defeitos ou qualquer dúvida. Então daí é uma dicotomia descarada, né? A questão, por exemplo, gnose e eubiose tem uma coisa em comum, que é a questão política. Lá tinha o Pocla del México, né? Fundada no México. E aqui temos aí o PNL, do Corrigium, que inclusive o irmão Jorge Antônio Ouro já deu umas investidas, ver se entrava para essa questão política. Na questão poliética eles eram idênticos, né? Querendo ter participação no poder temporal político, né? E talvez até econômico, educacional, de ambas nações, México e Brasil. Então é muito interessante a dicotomia que há entre os dois. Um muito liberador achava que a humanidade não tinha jeito, então vamos passar tudo. O outro achava tudo bom, tudo bonito, que é o ambiente que te contagia, não tu, né? Já é uma mecânica diferenciada do Samael. Samael acha que nós sujamos ambientes. E ao mesmo tempo, o JHS ele pega e, né, salva todo mundo, ampara todo mundo, né? Apesar que tem uma história que dizem que Samael, né, como Samael é o quinto, o que é quinto e sexto? São futuros, né, gente que já vive no futuro, gente é subjetivo, né? Entes que vivem no futuro, que abreviam esse quarto sistema. Então não dá para depender muito desse quarto sistema, porque isso aqui, nós somos um carnaval de evolução, né? Só em nós somos complicados, porque a gente tem todos os reinos. Ainda temos uma quinta coisa aí que está se preparando, que é bem incógnita ainda. Perdão. O planeta Terra é isso aqui. Sólido, pesado, né? Não tão lento como os planetas gasosos. Como é que eles podem ser tão lentos se eles são sutis? É aquela calma da divindade, né? Aqui não, aqui é um giro, né? Super giro, ó. Uma ovelhinha, gente. Que bonitinho. Então é o seguinte. Tá, concordei. Viu? Ele concorda comigo. Então é muito interessante, pessoas reflitam. E eu talvez faça mais vídeos falando dessas duas figuras notáveis. Então, muito obrigado, feliz Natalidade, né? E paz reverencial.